comentando o capítulo 20 do Evangelho, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. O item específico, o item 4, que fala da missão dos espíritas. Eu vou ler assim bem rapidamente a parábola que Jesus contou a respeito dos trabalhadores da última hora, só para a gente fazer uma reflexão em torno disso. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa é a parábola dos trabalhadores da última hora. Esse capítulo 20, aqui do Evangelho, uma pequena curiosidade a respeito desse capítulo. Todos os capítulos do Evangelho, na sua maioria, se não quase todos, Kardec dividiu cada capítulo da seguinte forma: ele coloca algum texto do Novo Testamento, algum ensinamento de Jesus, como esse que eu acabei de ler. Depois Kardec faz comentários, ele mesmo, a respeito daquelas questões ali envolvidas no ensinamento. Um é sobre obediência, resignação, perdão, enfim. São vários assuntos que estão no Evangelho. E após a seleção da palavra de Jesus, Kardec faz as suas considerações. E depois, cada capítulo também tem o que Kardec chamou de instruções dos espíritos, que são mensagens ditadas por espíritos naquela época que tem a ver com o assunto do capítulo. Então, geralmente, cada capítulo do Evangelho é dividido dessa forma. Nesse capítulo especificamente, no capítulo 20, nós acabamos de ler aqui a passagem, do Novo Testamento. Não tem comentário de Kardec nenhum sobre esse assunto, e ele só deixou a palavra dos espíritos, nas instruções dos espíritos, ilustrar esse ponto, que é muito curioso, porque em algum momento os espíritos aqui colocam que esses trabalhadores da última hora, aqueles que estavam lá e que só foram
contratados, entre aspas, na 1/10 hora, quer dizer, faltando 1 hora para o final do dia, seria talvez 5 horas da tarde, foi a hora que eles foram chamados, se bem que estavam na praça ali esperando a contratação o dia inteiro. Os espíritos dizem que esses últimos são os espíritas. Os espíritos são categóricos em afirmar que os espíritas seriam esses trabalhadores da última hora. Então, qual é a característica desses últimos trabalhadores, desses que chegaram mais para o final? Diferente dos outros trabalhadores, houve um trato com o Senhor. O primeiro grupo, ele estabeleceu um valor pelo dia, um denário. Os outros grupos, ele combinou que ele pagaria o que fosse justo. Então, houve uma combinação, um trato do valor do trabalho que eles prestariam a esse Senhor. Esses últimos, como a gente pode ver aqui no texto, não teve trato. Ele só falou, vão trabalhar. Não combinou quanto que ia pagar, nem de que forma, quanto que valeria o trabalho, não falou nada disso. E nem os trabalhadores perguntaram quanto que ia valer o trabalho deles, mesmo que eles trabalhassem 1 hora. Então existe, se a gente for raciocinar com o nosso pensamento aqui ocidental, né, de mundo de relação de patrão e empregado, existe uma característica interessante nesses últimos, porque a vontade de trabalhar era maior do que saber da remuneração. E como os espíritos afirmam que os espíritas são os trabalhadores da última hora, nós arriscaríamos dizer que quando nós nos colocamos na vida como espíritas a serviço da vida, o que para nós é prioridade é o servir, e não o quanto a gente vai receber, ou que benefícios nós vamos receber. Então é uma atitude muito interessante para nós refletirmos da questão do estar a serviço. Pode ser que seja uma característica que a gente considere ou que a gente perceba em nós mesmos. Essa vontade, esse desejo de servir, de ser útil ao outro, à vida, da forma como nós pudermos em cada momento da vida. E a consciência ou a noção do que a doutrina espírita representa para nós é que nos coloca nesse lugar. Porque quais são os princípios básicos que movem ou que nós espíritas abraçamos, né? Basicamente são 5, se a gente puder assim resumir. O primeiro é a crença em Deus. Nós espíritas acreditamos que existe sim o Criador de tudo isso que a gente conhece. Tanto que a definição que os espíritos dão para nós de Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a causa de tudo. Deus é a causa da vida. Deus é a causa do eu estar aqui. Então eu estou aqui porque em algum outro momento houve um ato de criação, de amor, e eu estou aqui em função deste ato. Então, o espírita, quando raciocina, quando pensa e sente a questão de Deus, ele se conecta com tudo o que há na criação, porque Deus é o Criador de todas as coisas. E nós estamos incluídos nessa criação, nós fazemos parte dela. Esse conceito, né, da existência de Deus faz com que nós, em qualquer lugar que a gente esteja, nós somos tocados pelas belezas da criação divina. Então é quando nós estamos na natureza, nós percebemos algum gesto belo de alguma pessoa em relação a outra,
nós vamos enxergando o divino nas várias circunstâncias que a vida nos apresenta. Não é privilégio nosso ter esse olhar para detectar o divino na vida. Outras tantas religiões têm essa crença em Deus e conseguem perceber o divino também. Mas, particularmente no que diz respeito a nós espíritas, isso é uma questão que vai sendo trabalhada na nossa consciência e que devagarinho vai fazendo a gente olhar para a vida com este olhar, de detectar, de perceber o divino em cada circunstância. As bonitas, as belas e as interessantes e as felizes é mais fácil, né? As mais difíceis, as mais sofridas, as mais, às vezes até revoltantes, vai desenvolvendo em nós, aí aliado a um outro conceito que a doutrina traz para nós, que é a pluralidade das existências, ou seja, as várias vidas pelas quais nós passamos. Então nós temos uma visão, sem ter acesso a nenhuma outra vida que a gente já teve ou que qualquer outra pessoa tenha tido, nós vamos percebendo que cada existência, ela é apenas um estágio de experiências para aquisição de consciência mais ampliada, mais desperta. Então, da mesma forma que eu faço isso nesse momento evolutivo meu, aquele que eu não compreendo, que eu não consigo aceitar o que ele faz, que me traz revolta ou que me fere, me faz sofrer, aquele também está no seu momento, na sua experiência de evolução e de ampliação de consciência, muito embora eu não consiga entender como. Então, à medida que eu vou interiorizando o conceito da pluralidade das vidas sucessivas, né, das várias vidas que nós temos, é inevitável que eu comece a ter um olhar para as pessoas à minha volta com essa visão um pouco mais ampliada. Eu não fico preso só no julgamento do que a pessoa fez ou deixou de fazer, ou porque ela fez, criticando ou julgando, condenando ou aprovando. Eu vejo que tudo, cada um de nós está passando pelas suas experiências para adquirir consciência. E a comunicabilidade entre os espíritos, entre os dois planos de vida, é uma das bases da doutrina, inclusive a doutrina espírita surgiu a partir desse fenômeno, dessa possibilidade de comunicação entre os dois planos de vida. O corpo da doutrina, se a gente pegar o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Foram perguntas que Kardec fez aos Espíritos e as respostas são as respostas que os Espíritos deram. Então, é um livro comprovadamente escrito através dessa possibilidade de comunicação entre os dois planos. Quando eu vou trazendo para dentro esse conceito, a gente desencarna, a gente não vira estrelinha, não vira nuvem, nenhuma dessas fantasias. A gente só perde uma roupa que a gente está vestindo nessa encarnação, mas a nossa consciência permanece. E essa consciência que permanece pode se comunicar com a minha da mesma forma que eu posso me comunicar com essas tantas consciências que não estão mais encarnadas num corpo material. E quando eu penso nesse conceito, quando eu começo a refletir em torno dessa questão, eu vou percebendo que tem horas que eu estou pensando, meu pensamento está indo por uma linha e de repente entra um outro pensamento completamente diferente que eu não estava pensando. E quando eu tenho a consciência dessa troca entre os dois planos de vida, eu posso pensar que eu estou captando ou eu estou entrando em comunicação com um pensamento de alguém que possa estar perto de mim.
e esse pensamento não é meu. Então nós vamos ampliando a nossa capacidade de comunicação, de troca, né, com esses que já partiram, e deles poderem nos trazer notícias deles para aqui e agora, e há um grande intercâmbio. Nós estamos mergulhados numa grande rede de comunicação, e isso faz parte da vida. Então eu citei apenas 3 pontos básicos que a doutrina traz, para nós percebermos como que essas informações ampliam o nosso olhar para a vida. É inevitável, à medida que eu comece a ler ou estudar os conceitos que a doutrina traz para nós, é inevitável que a minha visão se amplie. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu me tornei espírita, eu tinha uns 18 anos. A gente frequentava, eu e minha mãe, primeiramente, frequentava um centro espírita no Lins de Vasconcelos, e a gente morava aqui no Leblon. Minha mãe não dirigia, eu tinha acabado de tirar a carteira com 18 anos, então eu era a motorista para levar ela para o Lins de Vasconcelos de carro. E aí tinha que ficar lá sentada esperando para trazer ela de volta. Então assisti às reuniões públicas, né, fui ouvindo as palestras, e aí peguei os livros para ler. O primeiro livro que eu li foi Nosso Lar, né, de André Luiz, que é assim, para quem nunca entrou em contato com nenhuma informação a respeito do mundo dos espíritos, inicialmente é muita informação num livro só, para quem nunca parou para pensar nesses assuntos. E eu me lembro que a minha mãe ficou muito assim, ansiosa, né, para saber o que eu estava achando daquilo tudo, e ficava meio, então, que nem mãe faz, né, então, o que você está achando? Como é que é? Aquela ansiedade de mãe. E aí eu me lembro de uma frase que eu usei, que eu falei para ela: mãe, me dá um tempo, é muita informação, eu preciso digerir isso tudo. Então a doutrina espírita, ela, de uma janelinha, uma frestinha de janela que a gente tem para olhar a vida muito estreitinha, à medida que a gente toma contato com essas informações, a janela escancara. Aí você começa a ver a vida de uma forma muito mais ampla. E isso inevitavelmente faz com que nós ampliemos a nossa consciência. A consciência a respeito de quem nós somos, do lugar que nós estamos ocupando no mundo aqui e agora, o porquê e para quê de todas essas coisas, de uma forma ampliada. Agora, isso tem consequências. Eu estava pensando aqui, quais são as consequências de saber que estamos todos atravessando um processo de experiência para aquisição de consciência. Quando alguém me machuca ou me fere, uma reação básica, natural nossa, se a gente não tem conhecimento de todas essas coisas que eu acabei de falar, é mais simples. Fico com raiva da pessoa, desejo um monte de coisa ruim para ela e pronto. Com as informações que a doutrina espírita traz, devo confessar a vocês, lamento informar, fica mais difícil. Porque aí, além da mágoa ou da dor que eu esteja sentindo diante do ato que o outro fez contra mim, eu me sinto na obrigação de entender que processo é aquele daquela pessoa que me fez mal, que me magoou, que me machucou, mas que é um espírito que está buscando a sua evolução igual a mim. E aí eu tenho que fazer um esforço maior aqui dentro para ampliar essa compreensão. Então a gente costuma dizer que ser espírita dá trabalho. Não é simples. Porque a cada circunstância, a cada momento da nossa vida, a vida traz um convite para a gente reformular conclusões, julgamentos, maneiras de interpretar, de olhar
aquilo que a gente pensava que era já não é mais, e a gente vai sendo obrigado, vai sendo convidado, né, o tempo todo a fazer essas reformulações. E dá trabalho. É mais fácil, mais confortável ficar naquele lugarzinho ali onde a gente já acha que sabe tudo. A doutrina espírita é um grande convite para a gente dar um salto no escuro de todas as verdades que a gente construiu a nosso respeito, a respeito do outro e a respeito da vida. Então, para dar esse salto, é necessário que a gente tenha muita coragem. Então, eu estava me lembrando de uma historinha do Chico, que são várias, né, interessantes, só para a gente entender como é que esses mecanismos vão funcionando. O Chico estava lá na sua cidade, eu acho que era Pedro Leopoldo, e uma mulher muito ansiosa, muito destrambelhada, queria que ele atendesse ela queria receber um passe do Chico. Então ela chegou à cidade e ligava, chegou até a ligar para o trabalho dele, insistentemente, e ele ficando constrangido, porque local de trabalho não era local de atendimento fraterno espírita, né? Então ele pediu lá uma pessoa dizendo que ele não podia atender naquele momento, pedindo que ela fosse procurar por ele na casa espírita à noite, e ela estava muito ansiosa. Então, à noite, depois dele fugir dela tudo quanto é jeito durante o dia, ele estava lá já na sua tarefa à noite. Ela chegou muito esbaforida e quando viu que ia ter que esperar mais X pessoas na frente dela para poder ser atendida, ela se rebelou, levantou, foi lá na frente de todo mundo. Ela disse assim: eu exijo que você me atenda e é agora. E quando ele tentou mostrar para ela que tinha uma fila, que ela aguardasse a vez dela, ela não conseguiu se controlar e ela deu umas bufetadas no Chico na frente de todo mundo. E aí ele ficou meio desconcertado, não ficou assim meio sem reação. E aí o Emmanuel se apresenta e diz assim: atenda ela agora. Então ele levou ela para a salinha, deu o passe nela, isso tudo com a presença do Emmanuel ali ao lado dele. O Emmanuel é o espírito que o acompanhou a maior parte do tempo aqui na sua vida, enquanto ele estava aqui entre nós. E aí o Chico, conversando mentalmente com o Emmanuel, ele falava assim: tá vendo? Ela está completamente em desalinho, né? Desequilibrada emocionalmente, ela me bateu na frente das pessoas, eu tô aqui meio perdido ainda, tô sem ação. E aí ele fala assim pro Emmanuel: você não acha que eu tenho razão de estar assim? O Emmanuel diz assim para ele: você pode ter razão, mas ela tem a necessidade. E a partir desse conselho, então, o Chico, depois do passe, sentou e começou a puxar a conversa com a mulher para saber o que estava acontecendo com ela. E aí ela estava vivendo um drama enorme na sua vida, começou a chorar e contar toda a sua história. Eu estava me lembrando dessa história porque, diante de situações, não precisa ser desse tipo, mas que nos tirem um pouco do nosso eixo, do nosso prumo, o que a doutrina espírita faz conosco é fazer com que a gente vá além do ponto em que a gente está. Que a gente estique mais um pouquinho a nossa compreensão e o nosso entendimento e a gente vá um pouco além. Então, ser espírita nesse mundo agora é um convite diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, e assim a gente vai na matemática, de convite para ir além. Para ir além do que eu acho que eu sei, para ir além do que eu acho que eu entendo, para ampliar da forma que for possível a minha consciência. A consciência de quem eu sou,
e qual é o propósito que eu tenho estando aqui. Então, os espíritas, por essa consciência que as informações doutrinárias trazem, ele é convidado o tempo todo a fazer esse exercício. E tem horas que cansa. Tem hora que não quero mais brincar disso não. Deixa esse negócio de consciência para lá que eu quero ficar aqui descansando um pouco. Aí a vida traz outra história, outra situação, outra circunstância. E daqui a pouco tá a gente arregaçando as mangas de novo e encarando mais uma situação, mais uma história, fazendo o melhor que a gente pode, que é o que tia Vera falava, né? Caprichando. Não precisa ser perfeito não, mas fazendo aquilo que a nossa consciência nos pede nesse momento como sendo o nosso melhor. O nosso melhor é o bom suficiente. Então, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. E aqui nessa mensagem, no final da mensagem de Erasto, falando da missão dos espíritas, Kardec faz uma pergunta. Como é que a gente reconheceria esses espíritas, né? E ele diz assim: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Aí a gente pega lá o conceito de caridade no Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos outros, perdão das ofensas. Isso é caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Então, de alguma forma, praticar a caridade para o espírita é buscar, não é ser não, porque a gente está muito longe de ser, né? Mas é buscar ser mais benevolente, ou seja, ter um olhar bondoso para com o outro, com os defeitos do outro. Ser indulgente, a gente buscar ter um olhar de não prestar muita atenção no defeito, mas buscar ver mais a qualidade e a potencialidade de cada um. E o perdão das ofensas, que o perdão não é esquecer o que a pessoa fez, né? Uma vez eu li um texto muito interessante que ele diz assim, a respeito do perdão: perdoar não é esquecer, porque se a gente esquece o que o outro fez, a gente está com um sério problema de amnésia, porque não dá para esquecer o que o outro fez. Mas quando eu lembro do que o outro fez, e aquela lembrança, aquele reviver o episódio, não traz para mim nenhuma emoção, nenhum desconforto, nenhum ressentimento, nenhuma raiva, é só um fato, eu só lembro do fato, eu perdoei. Então, perdoar não é esquecer, mas é retirar do meu coração toda a mágoa e todo o ressentimento por aquilo que aconteceu. Então, isso é trabalhar a caridade. Para nós espíritas, esse é o trabalho interno profundo que a gente precisa fazer se a gente quer praticar a caridade. E a gente vai vendo que benevolência, perdão e indulgência são qualidades que a gente desenvolve, não desenvolve sozinho, a gente com a gente mesmo. Indulgência, perdão e benevolência só podem acontecer nas vidas de relação. Então, é a prática de todo esse melhor olhar nas relações que a gente estabelece na vida com quem quer que seja. E é onde, para a maioria de nós, é onde o bicho pega, que são nas nossas relações. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Ou seja, diante dessas informações todas que a doutrina traz, a dor do outro importa. Eu não consigo mais ser indiferente a qualquer sofrimento que passe diante dos meus olhos. Não preciso fazer coisas por todas as pessoas
que passam diante de mim, sofrendo ou passando por alguma aflição. Mas se nada posso fazer objetivamente, concretamente, eu posso fazer uma prece. Eu posso pedir que aquela pessoa seja envolvida pelas melhores vibrações e pensar isso com vontade, com foco e com intenção. Isso também é fazer alguma coisa pelo outro. Então o espírita, de alguma forma, ele se incomoda e ele se altera diante da dor e diante do sofrimento. É por isso que a casa espírita tem zilhões de trabalhos de atendimento e de acolhimento. Porque é através desses trabalhos que o nosso coração vai sendo trabalhado, vai sendo amolecido das dores e das durezas e das dificuldades. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, que é exatamente a posição dos trabalhadores que estavam lá na praça esperando serem chamados. Eles não foram trabalhar, não foram se colocar a serviço pensando no que eles iam receber. Eles foram trabalhar assim que foram chamados, porque eles sentiam necessidade de servir. Então, muitas vezes, aqui nós temos um encontro com as pessoas que se candidatam a voluntários na casa, né? Pessoas que deixam o nome lá, desejosos de se vincular a alguma tarefa na casa. E nós temos um trabalho aí de uns diazinhos de conversa com esses candidatos. Logo no primeiro dia, a gente sempre faz uma conversa para saber o que moveu as pessoas a deixarem o seu nome e se interessarem pelo trabalho ou para fazer alguma coisa. E é muito interessante porque a maioria das respostas é assim: eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Eu não consigo olhar para a situação como ela está e ficar só olhando. Então, se a gente puder definir uma característica de todos nós que buscamos, através do Espiritismo, nos colocarmos na vida a serviço, é esse desconforto interno, essa inquietação que vem da nossa alma nos pedindo: faça alguma coisa. Movimente a sua energia, o seu sentimento, o seu pensamento, as suas ações em alguma coisa que seja bom e útil para o outro e para você. Isso é como se fosse um bichinho que fica incomodando a gente a maior parte do tempo. E aí a gente costuma dizer para essas pessoas que esse incômodo é um santo incômodo. Por mais que incomode, por mais que seja desconfortável, é a nossa alma em algum lugar mais profundo pedindo a nós: faça algo de bom com essa oportunidade que você tem de estar na vida agora. Coloque isso em movimento da forma que você puder, da forma que você entender. Coloque o melhor de você em movimento. E aí você vai descobrir tantas outras coisas a seu próprio respeito que você jamais imaginou descobrir dentro de você. Existe uma passagem no Velho Testamento que depois foi usada, a imagem foi usada pelo próprio Jesus numa das suas afirmações, que é aquela de passar o camelo pelo buraco da agulha. Jesus usou a mesma imagem que está lá no Velho Testamento, que diz o seguinte: abra pequenos espaços dentro da sua alma, espaços do tamanho do buraco de uma agulha, e você vai ver os portais que Deus vai abrir diante de você.
Então, essa inquietação, essa necessidade de fazermos algo de bom na vida, a origem disso só pode ser da parte mais sagrada de cada um de nós. E isso precisa ser cuidado com muito carinho. E precisa ser ouvido, respeitado e que a gente faça alguma coisa em relação a isso. Então, se nós pudéssemos resumir a missão dos espíritas, eu diria assim: somos todos inquietos, desejosos de fazer coisas que façam sentido para a nossa alma e que de alguma forma beneficiem os outros também. E é necessário só que eu seja um pouquinho mais empurrado para tomar uma decisão ou ir numa direção, e nessa direção que a minha alma me pede. Então, essa reflexão é muito importante. Se a gente já tem esse bichinho lá dentro incomodando, a gente precisa prestar atenção nele, ouvir o que ele tem a nos dizer e nos colocarmos na praça, como os últimos trabalhadores, desejosos de servir. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Cristine. Agora as luzes vão se apagando para entrarmos então na nova fase da nossa reunião, que é o momento do passe. Pedimos então aos trabalhadores da casa encarregados dessa tarefa que se posicionem, por favor. Importante também nesse momento que vibremos juntos numa prece. Senhor Jesus, médico das almas, Tu sabes, Senhor, daquilo que necessitamos mais do que nós mesmos. Nós te pedimos, Senhor, necessitamos da nossa saúde física e mental. Precisamos, Senhor, estar espiritualmente sãos e sabemos, Senhor, que precisamos fazer a nossa parte. Mas ajuda-nos, Senhor, a conquistarmos essa melhora de nosso espírito. Que possamos, então, Senhor, dizer, graças a Deus, aqui estamos, Senhor, para o momento do passe.